tarde a todos. Agradeço também a oportunidade que me foi dada relativamente aqui a este tema que me foi, este desafio que me foi prestado. Acho que é uma forma de mostrar bem o que é nutrição com precisão. Não é uma moda, ao contrário do que alguns colegas têm vindo a colocar nas redes sociais. Eu assumo que seja um bocadinho por desconhecimento, mas não é uma moda. Já está documentado há bastante tempo até, inclusive, o que é a nutrição de precisão. Ela é uma área emergente de pesquisa apoiada pelo National Institute of Health no âmbito da medicina de precisão. Faz parte do plano estratégico, inclusive, deste Instituto para a década de 2020 a 2030, para que a nutrição de precisão seja o gold standard do tratamento nutricional, ou seja, que o nosso paciente seja tratado como um todo, com base no seu genoma, nas suas características físicas, na sua história clínica, etc., como já iremos ver no decorrer desta apresentação. Enquanto a medicina de precisão procura melhorar o tratamento personalizado das doenças, a nutrição de precisão não se foca só na doença, também se foca na prevenção da mesma através da alimentação do indivíduo. E, portanto, ela já está inclusivamente definida pela American Society of Nutrition, na medida em que a nutrição de precisão vai dar resposta à personalização, à individualidade de cada um. Como eles dizem, cada um responde a uma dieta e à nutrição de forma diferente, consoante a sua genética, o seu ambiente, o exercício físico, no fundo o seu estilo de vida, a sua composição ao nível do microbioma intestinal e a sua saúde. Tanto a medicina de precisão como a nutrição de precisão desenvolvem então intervenções, como eu referi, para prevenir ou tratar o indivíduo que tenha eventualmente já uma doença, e isto é feito em função do ADN, do sexo, da idade, da raça, da história clínica, patologias existentes, intolerâncias, alergias alimentares, do estilo de vida, do ambiente e dos hábitos culturais. Portanto, não vai ao encontro das recomendações genéricas, nem das recomendações baseadas num grupo, mas sim daquilo que é a recomendação que nós vamos poder fazer para um indivíduo apenas e só. E portanto, aquele conceito de que one diet fits to all deixa de existir, não é? Na nutrição com precisão, a dieta é apenas e só para aquele indivíduo, não serve para o indivíduo que está ao lado, porque somos completamente diferentes. Mas somos diferentes como? Não é? Vocês agora colocariam a questão, ok, se é feita com base no ADN, somos diferentes como? Portanto, no fundo, olhamos o indivíduo como um todo e relativamente aqui à parte da forma como nós correlacionamos a alimentação e o efeito da mesma na saúde do indivíduo, nós correlacionamos que, através da nossa genética, eu peço desculpa, dia silêncio, se faz favor. Este barulhinho de fundo dentro da sala é uma coisa que incomoda, peço desculpa. Voltando aqui ao meu raciocínio, quando nós estamos perante um indivíduo e olhando para a sua suscetibilidade, para o seu ADN, para o seu estilo de vida, para a sua microbiota, olhando também para a sua alimentação, nós conseguimos perceber aqui como é que vai ser a absorção daquele indivíduo. Como é que aquele indivíduo vai responder para a absorção de determinados nutrientes, como é que ele vai responder para
a resposta à metabolização de determinados compostos bioativos da dieta, como por exemplo a cafeína, como por exemplo os polifenóis, consoante os polimorfismos genéticos, que eu já irei explicar mais à frente o que é um polimorfismo genético, mas consoante os polimorfismos genéticos que o indivíduo tem, assim é a sua resposta à alimentação que lhe é prescrita e assim é também a sua resposta até ao nível da atividade física e ao nível depois também da sua composição, da sua microbiota. Portanto, através dos genes, nós conseguimos perceber quais são os nutrientes e os compostos bioativos que podem fazer mais sentido para prevenir o aparecimento de uma determinada doença, como por exemplo uma doença cardiovascular. E o que são então os tais SNPs, os polimorfismos? Então, todos nós temos um ADN, todos nós temos o genoma humano e dos 100% do genoma humano, 99% é idêntico entre todos nós. 1% é o que faz as diferenças entre cada um de nós. É o que me faz a mim ter cabelo castanho e pele morena. A colega que está à minha frente tem, por exemplo, cabelo loiro e olhos azuis. Eu tenho 1,66 m, a colega que está à minha frente tem 1,70 m de altura, etc. Portanto, este 1% de diferença do genoma todo é que nos torna únicos. E a este 1% de diferença nós chamamos de SNPs, Single Nucleotide Polymorphism. Este SNP é cada nucleótido da cadeia de ADN que é diferente. Cada um de nós tem 4 a 5 milhões de SNPs diferentes. E pelo mundo fora existem já 600 milhões de SNPs identificados. E eles são muito importantes porquê? Para irmos correlacionando as características das diferentes populações, das diferentes etnias, pelo mundo fora. Sabemos que os europeus têm, por exemplo, determinados SNPs, por exemplo, para a tolerância ou intolerância à lactose. Sabemos que os asiáticos têm outros SNPs. Quem vive no continente africano, na África subsaariana, tem outros. Quem vive no Tibete, outros SNPs. Portanto, há SNPs que são mais prevalentes em determinados continentes, em determinados países, e por isso são mais característicos dessa população. E por isso é que é tão importante, quando trabalhamos na nutrição de precisão, olharmos, fazermos uma boa história clínica. Ou seja, não olhar só para a história atual do indivíduo, mas olharmos também para trás, para os seus antecedentes familiares, até do tempo dos avós, que é para nós percebermos o que é que se passa e qual foi o caminho que aquele ADN fez até chegar ao indivíduo que está à nossa frente. Estes SNPs também são muito importantes para quê? Para atuar como marcadores biológicos que vão auxiliar a descoberta de genes, que nós chamamos de genes candidatos, que possam estar associados a determinadas doenças. E deste modo conseguem fazer com que se elaborem estudos de associação de polimorfismo à doença. Chamam-se Genome Wide Association Studies, GWAS. Estes estudos normalmente são compilados depois numa base de dados mundial, que é o 1000 Genome Project. É uma base de dados que é alimentada pelas diferentes equipas de investigadores e depois nós, enquanto nutricionistas de precisão, sempre que temos um relatório de um teste de ADN, vamos pesquisar aquele polimorfismo face à história clínica do paciente e tentar encontrar o estudo de associação ou estudos de associação ou revisões sistemáticas, meta-análises que possam existir sobre aquele polimorfismo
para perceber qual é a alimentação mais adequada que devemos ter com aquele paciente. Não devemos esquecer nunca que o nosso genoma não é uma sentença por si só, lá está, aquela questão de que devemos olhar sempre para o indivíduo como um todo, não é só o ADN, temos que olhar para os níveis de stress, para os seus hábitos de estilo de vida, se fuma, se faz exercício físico, como é que é a sua alimentação, como é que é a sua cultura, como é que é o meio ambiente em que vive, se é um ambiente que esteja carregado de toxinas, de substâncias poluentes, ou se é uma pessoa que vive mais no campo, menos exposto a substâncias poluentes, se é uma pessoa que vive num meio muito habitado, ou se é ao contrário. Tudo isso tem que ser olhado. A própria cultura da pessoa também é tida em conta nesta vertente da nutrição de precisão. Portanto, a nutrição com precisão pode ser por isso encarada como uma importante ferramenta, uma importante ajuda e uma importante forma de atuar, não só para ajudarmos o nosso paciente a ter mais saúde dentro da doença, mas também para ajudar a promover a prevenção da doença quando verificamos que ele tem vários polimorfismos genéticos de elevada predisposição para o aparecimento de determinada doença, como por exemplo uma diabetes tipo 2 ou cancro da próstata ou cancro de mama, etc. Olhando então aqui para as doenças autoimunes, visto que estamos num congresso em que o tema central são as autoimunes. Como sabemos, as doenças autoimunes implicam aqui uma perda de tolerância e uma disfunção do sistema imune. A disfunção é essa que provoca uma autoagressão dos elementos do sistema, do nosso sistema imunitário a células e tecidos ou órgãos, e deste modo acontece uma agressão ao organismo. Elas têm uma prevalência de 5% na população portuguesa, de acordo com dados da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, e têm uma prevalência de 7,6% a 9,4% da população mundial, portanto não é uma prevalência assim tão baixa quanto isso. E devo dizer que estes dados de prevalência, o último registro de Portugal foi feito em 2006, portanto já de certeza que há muito mais do que isso. Dentro dos fatores que poderão ter aqui impacto no aparecimento de uma doença autoimune, destaco a predisposição genética, o facto dela ser mais prevalente nas mulheres, ter uma maior probabilidade de aparecimento à medida que a idade vai avançando. Pode haver aqui fatores imunológicos, hormonais, infecções e fatores ambientais na sua origem, sendo elas específicas de órgão ou multissistémicas. De acordo com a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna e com o National Cancer Institute, estão pelo menos documentadas 100 doenças autoimunes. Algumas delas estão aqui referidas nesta tabela por serem as que em Portugal, de acordo com a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, são as mais prevalentes. Destaco aqui as que dizem respeito à tiroide, nomeadamente a tiroidite de Hashimoto e a doença de Graves, mas há todo um mundo de doenças autoimunes que nos fazem ter sempre que pensar no utente que nos aparece na consulta com uma doença autoimune como um todo. Olhar não só para a doença em si, mas como é que eu vou tratar esta pessoa na consulta. E no caso da nutrição de precisão, nós temos como abordagem aplicar sempre o teste genético para conseguir identificar os polimorfismos genéticos que possam estar associados ou não à doença autoimune que o nosso paciente tem, para saber qual é a conduta alimentar que devemos seguir. Isto porque, através dos tais estudos de associação,
têm sido identificados vários polimorfismos associados às doenças autoimunes. Por exemplo, um deles bastante identificado são os polimorfismos referentes aos genes do complexo HLA, que são os genes que estão associados à ingestão do glúten e ao efeito que essa ingestão provoca no nosso organismo. Há pacientes que têm polimorfismos de intolerância ao glúten muito elevada e, por isso, faz sentido, nesses casos, fazer uma retirada completa do glúten. Há pacientes que têm um polimorfismo em que não têm uma predisposição tão elevada para intolerância ao glúten e aí já temos que pensar de outra maneira. Se calhar já não é necessário estar a fazer uma exclusão completa do glúten naquele paciente, mas educá-lo e elucidá-lo de que ele pode e deve comer alguns alimentos com glúten, mas não numa lógica diária e adaptar, lá está, personalizar ao paciente que temos à nossa frente, à sintomatologia que ele tem, às análises clínicas que ele tem, portanto, no fundo, ao quadro que recebemos à nossa frente. Conhecer os nossos genes vai-nos então permitir ter a noção da nossa predisposição genética para o desenvolvimento de doenças complexas, como todas estas que eu já referi anteriormente, e por isso a aplicação dos testes genéticos na consulta de nutrição de precisão é uma importante ferramenta, eu diria que é uma ferramenta essencial para nós sabermos qual é que é o caminho a seguir com o nosso paciente. E, portanto, nós tratamos nesta lógica o paciente como um todo, para perceberem aqui um bocadinho o fluxograma da forma de trabalhar na nutrição de precisão. O paciente vem à consulta, faz o teste, de acordo com a história clínica que nos apresenta, faz o teste genético que melhor se adequa ao seu caso. Depois de termos o resultado do teste, há todo um estudo, todo um trabalho de casa que fazemos para perceber quais são os polimorfismos que o nosso paciente tem e que cuidados é que temos que ter com a sua alimentação. Apresentamos o plano estratégico, porque não é só um plano alimentar, é um plano estratégico ao nosso paciente, não só com os cuidados que tem que ter com a alimentação, mas também com estratégias comportamentais, porque por vezes também há comportamentos que têm que ser alterados, e depois vamos fazendo todo o follow-up, mês após mês, ou de 2 em 2, ou de 3 em 3 meses, consoante o caso, para perceber aqui como é que o nosso paciente está a aderir ao plano que lhe foi proposto, ao plano estratégico que lhe foi proposto, quais são as suas dificuldades, quais são os seus desafios e como é que o podemos ajudar a ultrapassá-los. Portanto, no fundo, olhamos para o paciente sempre como um todo, para a sua esfera física, mental e espiritual, que é aquilo que é a base também da nutrição funcional. Mas como é que é isto na prática? Não sei se já alguma vez viram algum resultado de algum teste genético. Já? Mais alguém? Tu não falas, que tu já viste muitos. A doutora Helena também. Pronto, mas a maioria dos colegas que aqui estão presentes, se calhar, não viram. Então, nós vamos levantar aqui um bocadinho a pontinha do véu para dar aqui uma ideia de como é que é um teste genético. Isto é um exemplo de um painel de uma paciente, portanto, isto é um caso clínico real, em que ela veio à consulta, tinha algumas questões de doenças autoimunes, mas também tinha alguma gordura abdominal e então foi feito um teste mais completo em que percebemos que ela tinha algumas predisposições genéticas elevadas para resistência à insulina, colesterol LDL elevado, triglicéridos elevados e esteatose hepática não alcoólica. E, portanto, aqui a nossa conduta neste caso é olhar para estes scores mais elevados e ir ao detalhe do teste, ver quais são os
genes-chave que aqui impactam negativamente e que nós podemos modular através da alimentação, porque o teste vem com imensos genes, mas nem todos são moduláveis. Então nós temos que olhar para eles com muita atenção e perceber desta tabela toda que eu tenho de genes e de polimorfismos, quais são aqueles que são moduláveis através da alimentação ou da modificação do estilo de vida para que este score não passe realmente esta predisposição genética elevada para, não passe mesmo para uma doença instalada. E então é este um bocadinho o desafio. Andamos sempre aqui a estudar para conseguir chegar ao melhor resultado para o nosso paciente. Depois, relativamente à alimentação, o teste dá-nos aqui o que é, do ponto de vista genético, os macronutrientes e micronutrientes que vão ter um impacto positivo na saúde da pessoa e o que é que poderá ter aqui um impacto negativo. No caso desta senhora, ela era uma pessoa que beneficiava muito de uma alimentação rica em fibra para, no caso dela, combater aqui a resistência à insulina. Beneficiava de uma alimentação rica em gorduras poliinsaturadas, de uma alimentação com algum teor de proteína, nomeadamente a partir das leguminosas, portanto, proteína vegetal. Era uma pessoa que respondia bem à restrição energética, o que era interessante para a parte da perda de peso. Relativamente à questão das vitaminas, tínhamos de ter aqui atenção, indo ao detalhe do teste, que havia alguns polimorfismos que ela tinha, alguns SNPs, que a predispunham para ter, por exemplo, uma baixa absorção de vitamina B12, uma elevada degradação de vitamina B6, tinha também aqui alguns déficits, alguma predisposição genética elevada para ter déficit de vitaminas lipossolúveis como a vitamina E e, portanto, precisava de mais antioxidantes. Tinha também um sistema superóxido desmutase deficitário. Portanto, ela tinha um gene que inibia a enzima e nós precisávamos então de reforçar a alimentação dela com mais frutas, mais vegetais, mais antioxidantes para que ela, deste modo, reduza a expressão do gene em vez de ele estar sempre com a sua expressão aumentada. Do lado negativo, a gordura como um todo não beneficia ninguém e, portanto, esta senhora não era exceção. Tinha um polimorfismo genético de sensibilidade ao sal e isto aqui pode ser interessante, por exemplo, não era o caso desta senhora, mas esta sensibilidade ao sal pode ser interessante quando o nosso paciente tem também hipertensão arterial, para que consigamos que ele perceba porque é que não deve ingerir alimentos com sal e deve reduzir ao máximo o sal, substituir por ervas aromáticas, por especiarias, porque muitas das vezes estas senhoras, eu digo senhoras porque acompanho maioritariamente senhoras, estão muito inchadas, têm muita retenção de líquidos, pensam que é só tomar um drenante e não é esse o caminho. E depois quando retiramos o sal e o próprio plano alimentar em si, todo ele tem um baixíssimo teor de sal, vemos o peso a descer, consulta após consulta. Relativamente à cafeína, esta senhora era aquilo que nós chamamos de metabolizadora lenta de cafeína, portanto, a cafeína tinha um impacto muito negativo para ela. Para terem uma ideia, um café demora em média 3 a 5 horas a ser metabolizado no nosso organismo através do fígado, pelas enzimas do citocromo P450, mas por isso há algumas pessoas que, do ponto de vista genético, não toleram bem a cafeína porque essas enzimas têm genes que reduzem a atividade delas, que é o que acontece nos metabolizadores lentos.
eles têm a enzima, as várias enzimas de metabolização com a sua expressão diminuída, com a sua atividade diminuída, e disso resulta a quantidade de cafeína que aquela pessoa pode ingerir de acordo com os tais estudos de associação e que no teste habitualmente vem essa quantidade escrita e, portanto, nós aqui também temos mais uma arma útil para utilizarmos para os nossos pacientes, no fundo explicar-lhe quantos cafés ou quantas substâncias com cafeína pode ingerir por dia, em que altura do dia as pode fazer, se pode ser só uma de manhã muito cedo e a outra a seguir ao almoço, ou apenas uma de manhã por dia, e nenhuma a partir da hora do almoço, porque depois os polimorfismos encontrados podem ter a ver não só com a metabolização da mesma, mas também com o stress, com a ansiedade, com o próprio sono e, portanto, isto é uma forma muito eficaz de nós conseguirmos tratar o nosso paciente. Se eu tiver em consultório uma paciente com um hipotiroidismo autoimune, que é extremamente ansiosa, mas que até gosta muito de café e bebe 2 ou 3 cafés por dia, se calhar faz sentido explicar-lhe porque é que ela não pode beber os 2 ou 3 cafés por dia e só deve beber um, não é? Porque tem todo este quadro que justifica uma redução significativa da ingestão de café que deve ter ao longo do dia e que nunca deve ter a ingestão de nenhuma fonte de cafeína, inclusive cacau, à noite, porque senão ela não vai dormir e não vai descansar em condições. Aqui é outro caso clínico, relativamente aos genes HLA e as doenças autoimunes, de uma mulher de 45 anos que tem psoríase, esclerose múltipla, doença autoimune da tireoide em estudo, obesidade, e veio à consulta com um grau de dor de 0 a 10, 10. Foi o que ela respondeu. Ela tinha muita dor, muita sensibilidade ao toque e mais do que o peso, que era muito elevado, ela tinha 96 quilos, o que a incomodava mesmo e que motivou a ida à consulta de nutrição foi o facto dela ter dor que não passava com nada dos medicamentos que ela tomava. Ela estava a fazer biológicos, medicação para a dor, tinha já estado a fazer corticoides, naquele momento não estava a fazer corticoides, mas ela tinha sempre muita dor. E é acompanhada multidisciplinarmente e foi mandada à consulta pelo médico. Achei por bem fazer-lhe o teste genético, que deu que ela tem um haplotipo DQ2.5-DQX. O que é que isto quer dizer? Olhando para a pirâmide invertida de risco para desenvolvimento de doença celíaca, ela está ali, no risco intermédio, mas um intermédio a caminhar para o elevado. O que é que isto quer dizer? Dificilmente ela vai desenvolver uma doença celíaca. É certo. Porquê? Porque ao nível da população europeia, e ela era europeia, e toda a família dela era europeia, os haplotipos característicos de doença celíaca são só DQ2.5, 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 DQ2.2, DQ2.2, DQ7, DQ8, DQ2.2. Todos os outros do DQ2.5, DQX para baixo não estão associados à doença celíaca na população europeia. Se formos para outro país, já não é a mesma coisa. Mas, como estamos na Europa e atendemos essencialmente europeus, olhamos para este caso desta maneira. Então, olhando para aqui, ela realmente tem uma baixa probabilidade de ser celíaca, mas ainda assim tem uma probabilidade muito elevada de ser intolerante ao glúten. Correlacionando, olhando aqui para os haplotipos identificados e os SNPs, e indo pesquisar nos tais estudos de associação, verificou-se que esta paciente tinha todos os haplotipos característicos de uma doença autoimune.
E, portanto, nesta situação, o que é que se faz? Retira-se o glúten. Ao retirar o glúten e, lá está, apostar numa alimentação de dieta de base mediterrânica mais anti-inflamatória, o que é que aconteceu 3 meses depois? A paciente reduziu a dor de 10 para 2, melhorou bastante a sensibilidade ao toque, melhorou a qualidade do sono, do humor, teve consequentemente maiores níveis de energia, ela sentia-se muito melhor. Ela na primeira consulta e na segunda vinha assim com um ar ainda muito mais prostrado e atenção que ela vem sempre ao fim do dia, sempre à mesma altura, à mesma hora mais ou menos, e na terceira consulta ela já vinha com muito mais energia, mais mobilidade. Quando ela veio à consulta a primeira vez, ela teve muita dificuldade para desapertar os sapatos, porque não era pelo peso e pela obesidade dela, mas sim pelo grau de dor que ela tinha. Ela perdeu 9 quilos, melhorou significativamente a sua mobilidade, que lhe permitiu, com a redução de dor, começar a fazer atividade física na piscina e caminhada. E, portanto, este é um quadro muito feliz e que explica bem, espelha bem o resultado da intervenção com precisão e como é que ela pode impactar positivamente a saúde de uma pessoa. Portanto, termino com esta frase que nos faz muito sentido, que é nós somos seres humanos únicos. Nós temos a nossa individualidade e, portanto, apesar de sermos 99% semelhantes, aquele 1% de diferença faz muita diferença para todos nós e, por isso, nós devemos continuar a ser visionárias aqui em Portugal. Este cientista continua a ser um visionário nos Estados Unidos, inclusive é um cientista condecorado pelas diferentes administrações das presidências americanas. A última vez que ele foi condecorado foi pelo presidente Barack Obama, portanto não é um visionário qualquer e ainda bem que ele faz parte dos visionários que quer levar a nutrição com precisão ao patamar, ao tal gold standard da nutrição e do atendimento dos nossos pacientes na consulta. Como dissemos no início, nós atuamos em conjunto e esta palestra não poderia existir sozinha, tinha que ser com a minha colega, porque só em equipa é que as coisas se fazem, está bem? Só em equipa é que é possível fazer as coisas. Agradecemos sempre o apoio a todos os parceiros que temos, porque sem eles não era possível. Porque lá está, o trabalho de equipa é que faz o barco andar para a frente. Se nos quiserem encontrar pelas redes sociais, estas são as nossas redes sociais. Se quiserem colocar as vossas dúvidas, pedir feedbacks, pedir ajuda às vezes com casos clínicos dos vossos pacientes, temos todo o gosto em ajudar. Fiquem com os nossos contactos e até breve. Obrigada.